Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Eu sou a Bianca, tenho 27 anos, sou formada em jornalismo, sou jornalista por formação, tenho 2 especializações, uma em jornalismo esportivo e outra em gestão de negócios de impacto social. Sou de Ponta Grossa, a única experiência que eu tive morando fora foi 2 meses em Curitiba. Eu me chamo Adriane, tenho 30 anos, sou solteira, tenho uma filha de 13 anos e sou natural aqui de Ponta Grossa mesmo. Eu cursei na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, concluí no ano de 2019. Meu nome é Agatha, eu sou de Rebouças, Paraná, tenho 20 anos, eu sempre estudei aqui em Rebouças mesmo. Meu nome é Railane Martins, eu sou pontagrossense, tenho 22 anos, nasci no dia 2 de fevereiro de 2000 e sempre morei aqui, sempre vivi aqui. Em 2017 já entrei na universidade, concluí os 4 anos aí de jornalismo na UEPG e hoje sou apresentadora aqui na Rede Massa. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha em mente trabalhar numa área diferente, num espaço de educação não formal, mas não tinha conhecimento nenhum que tivesse essa profissão no esporte e especificamente no futebol. Nós tínhamos uma disciplina que trabalhava a educação em espaços não formais. Essa disciplina ela foi trabalhada no 4º ano, no último ano da faculdade, mas ela abordava mais a questão da pedagogia social, né? E uma pincelada ali na pedagogia empresarial e hospitalar, mas de forma alguma tive conhecimento de pedagogia no esporte. Bom, eu concluí a universidade no ano de 2019 e já ingressei aqui no Operário. Eu gostava muito de acompanhar futebol, né? Assistir com meu pai e tudo mais, acompanhar notícias, acompanhar os sites dos clubes, né? E eu falei, bom, acho que eu vou fazer jornalismo, porque eu queria jornalismo esportivo. Nem imaginava que eu ia me tornar uma jogadora, né? Nem de futsal, nem de campo. Não passava pela minha cabeça nenhuma dessas alternativas, né? Achava que era só um hobby e é isso, né? No final mesmo de 2020, várias meninas da Chapecoense acabaram indo para outros clubes e eu não sabia o que fazer, né? Eu tava sozinha, não tinha empresário, não tinha nada. Então eu pensei, né, que o Operário poderia ser uma boa ideia porque era perto de casa e como eu tava começando, seria bom para eu ter experiência em outros lugares, né, em outros clubes também. Eu acabei indo para Ponta Grossa, ficava em casa de tia, prima, amiga, né, as meninas que treinavam lá. Eu acabei até ficando um tempo ali na casa do professor. Eu sempre tive esse desejo de falar em público, esse trato mesmo com a leitura e com a comunicação desde muito novinha. Como eu sou pontagrossense, não tem como você ser pontagrossense, gostar de futebol, acompanhar futebol e não acompanhar o Operário, que é o time profissional da cidade. Então eu já ia para o estádio como torcedora. E aí, no meio de tudo que eu estava vivendo na faculdade, tudo que eu estava experimentando, experienciando mesmo, um dia publicaram lá no grupo do curso mesmo, se alguém queria participar da cobertura dos Jogos do Operário como imprensa. E eu falei, já me coloco em tudo mesmo, por que não me colocaria dessa vez, né? Eu sempre acordo entre 7h30 e 8h30 e tomo meu café da manhã e vou treinar. Treino individualizado, né? Até porque o nosso treino em grupo ele é às 2h da tarde, então das 2 até as 4 com o grupo. E eu sempre busco ficar ativa fisicamente, né? No período da manhã. A minha alimentação eu busco sempre seguir um padrão, né? Sempre cuido bastante da minha alimentação. Bom, agora são 2h da tarde e eu já fiz ali, arrumei a minha suplementação, que a nutricionista preparou pra mim, pra dar aquele up, né? Puxa de novo. Segura! Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Bom, agora já passam das 5h da tarde, meu treino acabou 4h30. É semana importante de estreia em campeonato, que foi um trabalho de passes e deslocamento com finalização.
Aí nisso a gente trabalhou balanço defensivo e também uma transição ofensiva no final. Agora são 7h30 e eu vou preparar a minha janta, né? Agora eu sempre janto até no máximo 9h30 da noite, então eu já vou mostrar o que eu vou comer, o que eu costumo comer à noite. Então, basicamente, meu prato seria esse, com salada e tal, que a Nutri disse que eu preciso comer salada no período da noite, né? Aí, eu não tomo mais suco e eu também não tomo refrigerante mais, já parei. A única coisa que eu tomo realmente é água. Essas são uma das mudanças que eu fiz, que eu não me arrependo, realmente não tem como se arrepender. Nos dias que tinha rotina, né? Claro que assim, a gente brinca que futebol não tem rotina, mas um pouquinho tem, né? Precisa ter uma certa organização. Então, no início da semana eu já mandava a programação, né? Pegava a programação da equipe com a comissão técnica e mandava para a imprensa via e-mail, via WhatsApp também, né? Organizava as coletivas da semana e fazia programação de redes sociais, né? Também organizava, daí acompanhava as coletivas. Aí no dia de jogo que era mais loucura, assim, né? Apesar de buscar sempre organizar tudo. Então normalmente eu chegava de manhã no clube e saía só depois do término do jogo e um pouquinho mais tarde ainda, né? Hoje eu trabalho 40 horas aqui no Operário. Não tenho bem certo o horário de chegada e de saída, porque alguns dias eu preciso organizar a minha rotina conforme os treinos, né? Por exemplo, os atletas do Sub-17. Pela manhã eles estão na escola, eles chegam da escola, almoçam e logo vão para o treino. Então eles retornam do treino entre 17 e 18 horas. E aí é esse momento que eu tenho para poder estar auxiliando eles, para poder chamar para vocês fazer alguma atividade. A gente marca aí depois desse horário. Então não tem um horário assim fixo. Normalmente eu tento fazer o horário das 9 da manhã, né, até as 18 da tarde, mas é bem relativo. Bom dia, agora são 7h28. O Operário joga às 19 horas contra o Vila Nova, então vai ser um dia super corrido. Mais um jogo decisivo, então o Operário precisa da vitória e a gente vai trabalhar muito ao longo do dia de hoje nessa cobertura. Neste momento eu acabei de acordar, por isso tô com essa cara, e tô indo pra academia pra fazer uma atividade física e me despertar aí pro dia. 10h20 da manhã, tô um pouquinho atrasada, mas já fiz a maquiagem em casa para antecipar. Agora eu chego na TV, ajudo na montagem do programa. Depois de montar o programa, de deixar tudo pronto, é que eu vou finalizar a maquiagem, arrumar o cabelo, trocar de roupa e tudo mais. 12:00 em ponto. Tudo pronto, tô indo me arrumar. Pronta pro show de bola de hoje, agora são 12:31, o look de hoje era um vestido, coloquei a jaqueta porque tá bem friozinho. Aqui na sala de edição eu consigo acompanhar os materiais que o editor finaliza para entrarem no ar no show de bola. Claro, antes disso eu tive que gravar o off, tive que escrever os offs, tive que preparar os VTs, um deles é o VT pré-jogo do Operário. Como eu já tô com a roupa do programa e tá uma correria, não vai dar tempo de almoçar aqui na TV, né? Vou deixar pra almoçar depois do show de bola, mas a TV disponibiliza saladas de fruta pra gente, então não vou passar fome, né? Só vou almoçar um pouquinho mais tarde. Antes do show de bola, eu também faço uma participação no Tribuna da Massa, com os destaques do programa. Agora 1h50 e pouquinho e eu já tô aqui no estúdio do show de bola, tá todo mundo pronto. O Robson Silva vai passar a bola pra mim. Minha gente, vencer ou vencer. Já tô saindo da TV relativamente cedo, ainda não são nem 3h. E aí agora eu tô liberada, consigo ir pra casa, almoçar e aí mais tarde vou pro estádio Germano Krieger. Agora sim, 3h, hora do almoço. Agora são 5h12, tô indo pro estádio Germano Krieger. A tarde passou super rápido, tomei um café e já tô indo pro jogo. Tô aqui sentada na arquibancada, pertinho das cabines no estádio. Agora são 18h38, a gente tá esperando o início da partida. Durante o jogo, o que eu faço? Eu costumo escutar na rádio, assistir a partida e escrever o VT pra gente gravar o off logo depois do jogo. Fim de jogo por aqui, o Operário não conseguiu vencer o Vila Nova, né? Agora que a partida acaba, meu texto já tá escrito e eu desço lá pra sala de imprensa pra gravar o off e pra acompanhar a coletiva. Se dedicar ao máximo possível pra procurar sair dessa situação. Obrigada. Depois da entrevista coletiva, finalmente fim de expediente,
Final de semana eu tô de folga e na segunda-feira volto aí a produzir com o material já editado, que está na edição neste momento, para falar no Show de Bola sobre essa partida. Agora a menina já virou mulher, tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer, driblando as dificuldades, deixando pra trás, com orgulho é jogadora e ama o que faz. Eu considero de extrema importância as mulheres mostrarem, né, que elas conseguem fazer as mesmas coisas que os homens fazem e tão bem, né? O futebol, eu vejo o futebol assim como um esporte, uma área de trabalho masculina, né? Há séculos já que ela se configura como uma área masculina, mas as mulheres vêm ganhando mais espaço e eu considero de extrema importância até mesmo para a gente romper com essa desigualdade de gênero. Ainda há muito preconceito, eu percebo até no meu trabalho aqui. Por exemplo, se vem uma atividade proposta, um projeto proposto que venha de uma pessoa, de uma figura masculina, ela é mais aceita, esse projeto ele é mais aceito de quando vem proposto por uma mulher. Então hoje eu sou a única mulher da comissão técnica, né? A gente considera que faz parte da comissão técnica, eu sou a única mulher. E isso se torna um pouco difícil, né? Porque são tantos homens, né? E por ser mulher e ainda trabalhar com a área da educação no futebol é bem complexo, é bem complicado. Bom, os pais, assim, o que eu percebo, eles gostam bastante de saber que tem uma figura feminina aqui, porque muitos atletas eles saem de casa com 12, 13 anos e eles vão passando de clube em clube. E às vezes chega em algum clube que não tem nenhuma mulher, não tem ninguém assim para dar uma ajuda para os meninos. Então, assim, tanto os pais, às vezes até os atletas, eles veem a gente como uma figura materna. As mães, principalmente, né? Eu tenho mais contato com as mães do que com os pais. As mulheres têm ganhado espaço já nas arquibancadas e cada vez mais vem ganhando espaço trabalhando em clubes, né? Seja no jornalismo, agora nessa questão mais da parte educacional, a gente tem visto as mulheres trabalhando. Eu acredito que a gente está caminhando para um rompimento da desigualdade de gênero, né? E principalmente de uma sociedade machista, porque ainda mais no futebol, né? Que é um esporte denominado como um esporte masculino, uma área de trabalho denominada masculina. Eu já ouvi sobre erros, né? Porque a maioria que erra é julgada, mas os acertos nem sempre são vistos, né? E algumas frases como: você joga futebol? Futebol? Você joga? Mas joga mesmo ou só joga? Assim, esse tipo de frase que eu fico sem saber como responder, sabe? Eu torço para que a gente tenha cada vez mais mulheres trabalhando com futebol, que nenhuma delas precise olhar ao redor e se sentir sozinha. Sempre ela e uma parcela grande de homens, né? Eu acho que a nossa presença mesmo, como a minha presença foi muitas vezes quando eu me senti sozinha, é resistência e eles se acostumam com a nossa presença. Eu torço para que eles se acostumem a trabalhar às vezes com mais mulheres do que homens, que tenham 2 mulheres e 1 homem, para que a gente prove que nós podemos estar nesse espaço tanto quanto eles. E a gente não precisa ter um currículo e 7 anos de experiência, não precisa ter muito mais que eles, sabe? Parece que para a gente estar naquele lugar e para ser digna de estar naquele lugar, a gente precisa ter muito, conquistar muito, correr muito, cansar muito, enquanto eles precisam de tão pouco ser homens, entende? Isso é o ponto. Para mim é injusto, né? A gente precisa batalhar tanto para estar naquele lugar, ou para provar que você é capacitado, para provar que você está ali pela tua profissão, enquanto eles, só por serem eles, podem estar ali, né? Então, eu acho que é muito importante e eu incentivo todas as mulheres do mundo que queiram trabalhar com esporte, que elas trabalhem. Cobrar dos veículos de comunicação que eles tenham uma mulher na equipe não é suficiente, porque depende muito de como essa mulher é tratada, das funções que são dadas a ela, dos comentários que são feitos sobre ela. Já fui vítima muitas vezes, já vi outras mulheres também, percebo com frequência atitudes que menosprezam, diminuem e colocam mulheres em situações constrangedoras e injustas. Vejo isso todos os dias. Eu estava no estádio e sabia que o jogador que estava sendo citado na narração não estava em campo, porque eu conhecia o jogador das transmissões, era um craque,
Eu mandei uma mensagem para o assessor de imprensa e falei assim, houve troca na escalação, né? Porque fulano não está em campo. Eu fui avisar os meus colegas de trabalho, todos eles duvidaram. Eu nunca vou esquecer desse dia, né? E eu sabia que era porque a minha informação, por mais que eu tivesse a informação, ela era colocada em dúvida, porque era uma mulher falando de futebol. É muito comum. O que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente opina é sempre colocado em xeque, né? A gente precisa sempre provar, correr. Quando um homem fala a mesma coisa que você, a opinião dele é a que vale, né? Mas não tem problema. Não me desanima mais, sabe? Acho que já me desanimou antes, hoje eu respondo à altura. Algumas pessoas já me questionaram, mas não tem problema. Na época, quando eu namorava, me perguntaram, mas teu namorado não tem ciúme, ele não deixa, né? Ele não liga de você trabalhar com esporte, o que é meio absurdo, né? Você tem que pedir autorização para alguém para trabalhar com aquilo que você quer, né? Eu gosto muito de falar de representatividade. Para mim é o mais importante. Você quer chegar numa posição que tem muitos homens, que a maioria é homem. Se você vê que tem uma mulher lá, você pensa, opa, eu também posso chegar lá, porque tem uma mulher lá. Que eu estando ali, eu iria inspirar mais mulheres a correrem atrás desse sonho de trabalhar com esporte, porque a gente sabe que é um sonho que é repleto de desafios. Assim, se eu disser que eu nunca desanimei, a gente escuta comentários desnecessários, duvidando da nossa capacidade. Então, assim, é uma provação diária. Você precisa se provar. São problemas que homens não enfrentam. Quando o Operário chegou na Série B, em 2019, de 20 clubes, além de mim, eu acho que eu conversei com mais 2 mulheres. Eu já ouvi gente falar que não gostaria de trabalhar com mulher. Em dias de jogos, eu sempre gostava de ficar com fone de ouvido, né, ouvindo alguma rádio que estivesse transmitindo o jogo, até para acompanhar, né, às vezes a gente perde algum lance, mas também para evitar, porque às vezes você passa na frente da torcida adversária e você escuta algumas coisas. Muita coisa que eles acham que é elogio, mas não é, né, tudo é ofensa, né, você não quer que ninguém mexa com você ali, né, então sim, já tinha escutado outras coisas, mas igual essa situação de Irati nunca tinha acontecido, né? Alguns torcedores do time da casa, né? E que começaram a me xingar, me ofender de várias coisas, de palavrões impronunciáveis, né? E aí eu fiquei bem nervosa, obviamente. Haviam seguranças no estádio que não fizeram nada com relação a isso, porque isso é muito normalizado, né? Daí eu tive que sair pelo vestiário, assim, porque não tinha como eu sair pelo lugar que eu tinha entrado, porque eles estavam ali. E, de novo, ninguém, assim, fez nada. As rádios que estavam lá relataram durante as transmissões o que estava acontecendo, né, e tudo mais, e repudiaram. Foi um dia que eu pensei que eu não queria mais. Que aí aquilo não fazia sentido para mim ficar aguentando esse tipo de coisa, né, que eu não queria mais aquilo. Foi uma semana depois que as jornalistas lá do Eixo Rio-São Paulo lançaram aquela campanha Deixa Ela Trabalhar, né, pedindo mais respeito para as mulheres no estádio, nos esportes, né, para as jornalistas mulheres. Acabou que eu tive muito apoio nessa época e tudo mais, então assim eu falei, não vou desistir. Na época a gente entrou com ação, mas infelizmente acontece, acho que eu não fui a primeira nem a última. Eu acho que vai muito também da gente buscar denunciar, sabe? Mas assim, é um caminho que às vezes a gente anda assim a passos de formiguinha, né? Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. O que eu tenho a dizer pra vocês não desistam nunca. Não desistam, né? Porque eu acho que esse é o mais importante, não desistir daquilo que elas querem, né? Então, se você quer trabalhar com esporte, se quer trabalhar no clube de futebol, se quer trabalhar em algum veículo como jornalista esportivo, não desista, vá em frente, siga o teu caminho. Cada vez mais com essa imposição das mulheres, tanto dentro e fora de campo, a gente está caminhando para o rompimento da desigualdade social e do machismo. Não desista, eu diria, e não deixe que outras pessoas te diminuam. Não dá para trabalhar com futebol sendo mulher se você não gostar mesmo da coisa. Agora, não desista. E principalmente não desista por outros comentários, por outras opiniões, porque elas sempre vão existir. E essa é a maior recompensa. Saber que outras mulheres vão estar no esporte porque elas olharam pra mim e falaram, se ela conseguiu, eu consigo. Quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Joga a bola no meu pé. Joga a bola no meu pé. Joga
joga a bola no meu pé, joga a bola no meu pé.